Vocês achavam que eu ia falar de jornada do herói sem falar de construção de personagem? Vocês não me conhecem? Hoje vamos entender quem é e como fazer esse protagonista desta estrutura narrativa clássica. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Galera, nós passamos 3 dias falando sobre essa estrutura narrativa da jornada do herói e hoje estamos aqui dando prosseguimento à nossa semana especial de comemoração do aniversário da narratologia. Falaremos sobre o protagonista deste tipo de enredo. Não dá pra gente começar a falar disso sem falar da origem da palavra protagonista. Macaco velho, daqui do canal, vai saber. Pensa aqui comigo. Protagonista. Proto significa primeiro. Agon significa conflito. Então nós temos o primeiro em conflito, ou seja, o principal em conflito. Por enquanto, segura esse pensamento aí. Daí eu passei os últimos 3 dias falando pra vocês que a jornada do herói, ela tá aqui pra ensinar alguma coisa pra gente. O herói vai sair de um lugar mais familiar para um lugar menos familiar, vai amadurecer nesse processo e com isso o espectador vai aprender alguma mensagem moralizante. Mas pra gente dizer que esse personagem, que ao longo de toda a jornada, de toda essa aventura que ele vai percorrer, ele vai ter essa evolução psicológica, esse amadurecimento emocional, a gente consegue dizer que ele tem um defeito no início da trama? Será que isso é correto de ser dito? Antes de responder, eu preciso que você se inscreva nesse canal e também que você me siga no meu Instagram, porque ao final desta semana, no domingo, eu vou postar lá no meu Instagram uma surpresa, um presente pra vocês, que eu tenho certeza de que vocês vão amar. Mas respondendo, galera, sim, é correto falar que o nosso protagonista, ele tem um defeito no início da trama e que ele vai corrigir este defeito. É aquilo que a gente chama de problemática de caráter. Ou seja, tem um personagem que ao longo da narrativa evolui, amadurece e torna-se uma pessoa melhor ao final da jornada por corrigir este defeito de caráter que ele tinha no início. Agora pega lá o conceito de que eu falei de que o protagonista é o primeiro em conflito. Compunham esse quadro aqui comigo. Eu tô dizendo pra vocês que o protagonista, para que ele mude ao final, eu presumo que ele tem algum defeito ali no início, alguma imaturidade. E lembram que eu falei pra vocês de que na jornada do herói o protagonista sempre quer alguma coisa, ele quer alcançar alguma coisa, ele quer atingir um objetivo? Pois é, agora imaginem que sempre que o herói quer alguma coisa ou ele precisa alcançar determinado objetivo, é esta imaturidade dele que impede que ele alcance o que ele quer. E vocês sabem o que isso significa? Isto significa um conflito, ou seja, ele quer alguma coisa, mas ele não consegue da forma que ele está, então ele precisa se modificar para que ele consiga ter aquela coisa. Por isso que o protagonista é o principal em conflito, o primeiro em conflito, porque ele sempre é o primeiro personagem que aparece na trama e ele sempre é o principal e ele sempre tem o conflito principal da trama, que é o que vai carregar a jornada. Então, vamos verificar aqui o que o nosso protagonista tem que ter, vai estar aparecendo uma lista aí na tela para vocês. Nosso protagonista tem alguma imaturidade de caráter, alguma problemática e ele deseja alguma coisa muito ou ele precisa de alguma coisa. Só que é exatamente essa imaturidade, esse problema no caráter dele que impede que ele alcance essa coisa. Ou seja, ele vai passar por uma jornada transformadora, vai passar por uma aventura de amadurecimento que ao final vai fazer com que ele, uma vez resolvido o seu problema de caráter, consiga alcançar aquilo que ele queria no início da trama. Ou seja, o conflito vai ser resolvido, o conflito que foi instaurado no início, por esse atrito entre o problema de caráter e o que o protagonista quer, é resolvido ao final quando o personagem se transforma. Tá, Bea, mas vem cá. Tu também disse pra gente que a jornada do herói e tal, ela é bem didática, ela é bem pedagógica. Isso serve pro personagem também? Olha, serve e serve muito. Ocorre o seguinte, estou falando aqui pra vocês que o herói vai ter uma certa imaturidade, né? Pois é, ele vai ter uma certa imaturidade. Não são 2, não são 3, não é uma que se desdobra em mais 2 depois, é uma única só. Você vai explorar somente um
aspecto do caráter do seu protagonista ao longo de toda a trama de uma estrutura clássica como é a jornada do herói. Mas, Bé, eu queria dar mais 5 camadas psicológicas pro protagonista. Tá bom, você pode fazer isso numa estrutura que não é a jornada do herói. Aí você pode. Porque o que ocorre? Vocês estão vendo o trabalho que já deu só pra gente falar da correção de um só aspecto, pra gente transformar um só problema do personagem? Imagina se a gente tem uns 5, uns 7. Imagina se a gente vai tratar de um trauma infantil que reverberou na vida do cara e daí ele tem vários outros problemas por caput. Não. É uma coisa só. Por quê? Porque a jornada do herói, ela tem que ser simples. Por que ela tem que ser simples? Falei no primeiro vídeo. Porque tem que ser de fácil entendimento. Porque todo mundo na sala de cinema tem que olhar e entender. Olha, esse personagem é vaidoso. E na cena seguinte, olha só, ele é vaidoso. E na cena seguinte, olha só, ele é vaidoso. Porque se ela não entender na primeira cena, na segunda, na terceira, na quarta, uma hora ela vai entender. Uma hora vai entrar na cabeça dela. Ou até mesmo algum personagem vai falar ao longo da trama que o protagonista é vaidoso e que isso vai ser modificado ao longo da jornada. Mas é por isso. Simplicidade, inclusive no personagem. A gente costuma dizer que os personagens desse tipo de estrutura são mais planos. Então você só vai explorar um aspecto do caráter dele. Vamos pegar aqui exemplos práticos de filmes que eu já analisei aqui no canal, que depois vocês podem dar uma olhada para verificar como que eles fizeram a construção de personagem. No filme Esqueceram de Mim, o Kevin é um menino levado. Esse é o problema de caráter dele. O que ele quer? Ele quer a atenção da família dele. Ele passa os primeiros 10 minutos do filme tentando conseguir carinho e atenção de alguém. E não consegue porque ele é um menino levado. Está aí o conflito dele. E o que acontece no final da narrativa? Ele aprende a ter responsabilidade, ele aprende a gostar da família dele e dessa forma ele consegue de volta o carinho que ele queria tanto. Em La La Land, os nossos dois protagonistas têm sonhos muito grandes, só que uma certa soberba que eles têm os impede de alcançar esses sonhos logo. Eles passam por uma trajetória que os deixa mais humildes e daí, ao final, cada um deles consegue atingir o seu sonho. Nesses dois exemplos, vocês viram que ficou muito claro que a gente tem os personagens que deram somente um aspecto de seu caráter trabalhados ao longo de toda a trama e que isso não é problema nenhum, na realidade isso é muito positivo nesse tipo de estrutura, porque como eu tenho falado ao longo desses vídeos, estrutura que busca simplicidade, que busca ser entendida por todos, ela é muito democrática, ela é acessível para todos, tanto que os blockbusters, os filmes industriais, eles optam por usar essa estrutura exatamente por esse motivo, pela sua clareza. Então nem precisa ficar pensando em 1001 camadas para o seu protagonista. Basta buscar a simplicidade, não precisa mudar de assunto, que o seu filme vai ser muito eficiente e muito bom. Então vamos fazer uma recapitulação. Nosso herói é um indivíduo que tem uma problemática de caráter que vai ser corrigida ao longo da trama, ou seja, ele vai amadurecer. E ele também precisa de um conflito para que a gente tenha tensão dramática e as pessoas se interessem por assistir aquilo. Para isso, colocamos no protagonista algum desejo, algo que ele queira alcançar ou algo que ele deva alcançar. Só que é exatamente a imaturidade dele que o impede de concretizar aquilo. E para que esse conflito seja narrado de uma forma simples e efetiva, nós não damos camadas que fujam deste problema principal para o protagonista. A gente trabalha esse único aspecto do herói ao longo de toda a trama. Enfim, galera, com este vídeo nós encerramos a parte teórica desta semana. Amanhã estarei aqui de novo aguardando vocês pra gente analisar a jornada do herói no filme inteirinha, todos os passos, todos os atos, os pontos de virada, tudo. Se inscreve no canal, deixa um like, me segue no Instagram pela surpresa que vai sair lá domingo. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!